estarei falando para vocês antes de entrar no tema de hoje, né, que o tema é a terapia Reiki com mantras, e estarei falando sobre 2 poemas do Imperador Meiji, seguindo um livro, né, do mestre Reiki Johnny DeCarli. Nesse livro, ele faz várias reflexões sobre os poemas. Existem várias formas de fazermos a análise dos poemas, né? Então a gente faz algumas, mas para quem tiver interesse em estar indo a fundo e meditar sempre nos poemas, eu indico que sempre que for ler os poemas, faça uma breve meditação, um autotratamento Reiki, e depois você, estando com o livro nas mãos, ou tendo uma apostila, né? Geralmente nas apostilas Reiki tem também os poemas, ou veja na internet tem, você pede uma orientação para uma questão que você queira alguma resposta. E quando você abrir o livro, ou quando vier na sua mente um número de 1 a 125, você avalia o poema e você verifica o que aquele poema tem de interessante para você, o que aquele poema tem de ajuste para a situação que você está vivenciando. Tá? Então, dessa forma, estando na conexão da energia Reiki, os poemas têm um padrão diferenciado, né, onde você capta aí, literalmente, né, a nuance, na sintonia com a egrégora Reiki, com a egrégora dos poemas do Imperador Meiji, né, que já tem uma egrégora muito bonita. Algumas pessoas estão chegando, a Lúcia, Denise, Yara, Rose, Liliane, sejam todas muito bem-vindas, saudades de todas vocês. Antes o nosso encontro era pelo Zoom, a gente se via um pouco mais, né? Agora estamos aqui no YouTube. O benefício do YouTube é que já fica gravado, né? As pessoas conseguem estar acessando a hora que quiser. Quem chegar daqui a meia hora pode pegar desde o início para assistir. E para a gente também é mais fácil, que a gente não precisa editar. E alguns trabalhos de edição dos vídeos demora muito, às vezes 5 horas, 4 horas. Aliás, amanhã, né, vai estar saindo aqui no canal YouTube da Fraternidade Reiki, às 7 da manhã, às 9, às 11, às 13 horas, um encontro Reiki online de cada uma das mestres, da Thalita, da Daniela, da Michele e meu. São encontros que nós fizemos, né, em abril e maio, e demorou para editar. Então, olha que benefício que a gente tem agora com o YouTube, ainda bem que já fica aqui, né? Só que a gente não consegue estar se vendo, né? A Liliane tem um gatinho lindo que fica sempre por perto, né? A gente via, mas enfim, estamos conectados de coração. Qualquer coisa que tiverem de dúvida, por favor, postem aqui. Se quiserem, por favor, postem também nos grupos, né? WhatsApp, no grupo Telegram da Fraternidade Reiki, ou nas redes sociais, no YouTube, no YouTube também, no Instagram e no Facebook, tá? Então nós estamos sempre de olho nessas redes, né? Todas nós somos administradoras, a mestre Reiki Sônia Campolina também. Então, qualquer dúvida que tiver, coloquem lá que a gente vai respondendo. A Jomara entrou agora, disse que está ouvindo bem, que bom, ainda bem. Então, vamos começar. 97º poema do Imperador Meiji, Lembrança. Olha só o que fala esse poema. Mesmo ocupado com as coisas importantes deste imenso mundo, não deves desprezar os detalhes. O que é isso, né? O que esse poema traz para a gente? Ele é bem claro, né? E a gente pode avaliar esse poema de várias formas. Uma das formas que podemos avaliá-lo é um alerta da forma como a gente está presente no tempo presente, para não passar os detalhes despercebidos. E muitas vezes, mesmo que nós estejamos conectados, sintonizados, ou ainda nos dedicando a alguma tarefa que exige concentração, aspectos de grande importância, de suma importância, não devem ser deixados de lado, né? Os detalhes fazem diferença. Algumas obras clássicas, por exemplo, algumas obras barrocas, é no detalhe, em cada detalhe que está a diferença. Então, o carinho, o cuidado, a dedicação faz diferença. Mas, se na correria, ainda mais nos últimos tempos, né, que o tempo está passando tão rápido, se você se dedicar muitas horas num certo assunto, às vezes passa-se despercebido algumas questões importantes. Então, ficar alerta a isso, tá bom? Então, perante estresse, preocupação, agitação do dia a dia, observar esses detalhes que não podem passar despercebidos. Por exemplo, a boa alimentação, realizar alguma atividade física, dormir de forma certa e assim por diante, tá? Esse slide aqui tem um exemplo, né, de uma flor. Estamos na primavera agora, né? O que esse slide traz? Eu fiz uma associação, né, com como que a gente pode estar fazendo uma analogia, né, desse poema com a vida dos seres humanos. Imagine como se a gente associasse a vida como um grande jardim, como uma planta especial que requer cuidados e deve ser regada diariamente. Então, nesse caso,
alguns cuidados, né, como a retirada das ervas daninhas para que as flores possam desabrochar, a quantidade certa de sol, de água. E nessa analogia, podemos considerar que a rega periódica com água potável seja a boa alimentação dos seres humanos. O sol, a mesma coisa, os seres humanos têm que tomar sol pelo menos 15 minutos por dia. E as ervas daninhas podem ser associadas com os pensamentos e sentimentos negativos, que podem influenciar negativamente nas decisões, ou ainda criar dentro de si mesmo situações negativas ou psicossomatizações, que são aspectos da parte psíquica, né, de forma negativa, que interferem na saúde física, né, que influenciam na forma como os chakras funcionam, que consequentemente influenciam nas glândulas, prejudicando a produção hormonal e o equilíbrio vital de uma forma geral. E uma coisa muito interessante, né, falando sobre isso, super indico que no dia a dia vocês tomem sol, né? Eu coloco aqui um slide que eu recebi hoje, achei bem interessante, e eu já tinha pensado em alguma coisa do tipo. Olha que interessante, o sol. A forma como o sol auxilia os seres humanos, principalmente nos tempos atuais, é de grandiosa importância. Então, mesmo que você, por exemplo, esteja com uma rotina muito corrida, dá um jeito de tomar sol, né? Vai tomar sol, vai fazer caminhada, mas é importante. E o que acontece com o sol? Eu já fiz aqui um encontro Reiki online de água solarizada. A forma como os raios solares influenciam a água, no caso de uma energização, e também os seres humanos, temos 70% aproximadamente de composição, né, no nosso corpo. O Sol tem uma frequência vibracional da energia Yang, que é uma energia muito importante, que ela é associada com otimismo, força de vontade, alegria, equilíbrio, superação, como uma flor que precisa do sol para desabrochar. E nesses tempos de isolamento social, para muitas pessoas que literalmente se fecham em casa, cuidado com se fechar demais. Então, mesmo que você esteja na sua casa, abra as janelas, deixa o vento entrar, deixa a luz do dia entrar, a luz solar entrar, né? Tem algumas características, alguns padrões que a luz solar, a energia Yang, dos raios do sol proporcionam, que nenhum outro tipo de luz artificial proporciona, né? Então, por exemplo, alguns aspectos de miasmas astrais, formas de pensamento, algumas energias muito nocivas que são acompanhadas por fungos e bolores, né? Na verdade, são sintomas de ambientes que estão de alguma forma impregnados ou precisando de muita luz solar, precisando de muito reequilíbrio energético. O reiki ajuda imensamente, né? Mas no que diz respeito a, por exemplo, superação de luto, de tristeza, de padrões muito negativos, de depressão, gente, sol, luz do dia, vento, contato com a natureza. Então, quem tem algum parente em casa que está muito isolado, fechado, não quer nem abrir a janela e está isoladão, é um mecanismo que faz parte do próprio processo da depressão, da tristeza, que é o fechar-se no mundo interior. Você pode até estar num período, por exemplo, essas pessoas, né, podem estar num período de olhar para dentro, de introspecção, mas é importante olhar para frente, porque a vida continua. Né? Cada dia é uma oportunidade de fazer diferente com o que você aprendeu, com o que você passou e seguir adiante. O relógio não para. Então, deixo aqui um alerta para vocês. Quem puder, todos os dias, se possível, né? Vai arrumar a cama, sacode o lençol, né? Não deixa ficar ali acumulando por muito tempo a lavagem dos lençóis, a lavagem das fronhas, troque com periodicidade. Porque alguns aspectos, por exemplo, de ácaros, de fungos, de bolores, se acumulam nos lençóis por causa do suor, por exemplo, da noite. Tem gente que às vezes demora 15 dias para lavar roupa de cama. Nesse meio tempo, os ácaros vão fazendo ali uma atmosfera energética negativa. Então, com periodicidade, trocar o lençol das camas, trocar as fronhas e o mais importante, expor o travesseiro ao sol, pelo menos uma vez por semana. A energia Yang, ao iluminar, mas ao mesmo tempo ao esquentar o travesseiro, além do aspecto positivo, né, de renovação, no que diz respeito a tirar pequenas gotículas de suor, né, tem um aspecto da renovação positiva que a energia Yang proporciona, tá? Quem tem a oportunidade de ter o sol banhando a própria cama, melhor ainda. Tá, então tem gente que às vezes fala assim, a minha cama está um pouco longe da janela, mas eu tenho um espelho, que o espelho eu posso fazer um jogo de espelho aqui e dá para pôr mais luz lá. Ok, tenta fazer isso, mas avalia se esse jogo de espelho não vai esquentar muito, porque o espelho ele dá uma potencializada na luz solar, né? Não é para pôr fogo na cama, mas em termos de energia é favorável.
A única restrição que tem para o sol na cama e também o sol no travesseiro é quando a pessoa já é hiperativa. Por exemplo, crianças que são muito hiperativas, é indicado que a cama delas não receba sol, raios solares durante o dia. Então, fecha a cortina, né? Não deixa tomar muito sol, porque senão elas vão se deitar e ficam mais ativas ainda. O que acontece com a energia yang no travesseiro e na cama, né? Mesmo que na hora de dormir não tenha mais a luz solar ali, online, né, on time, né, que está literalmente ali iluminando, o sol já se pôs na hora de dormir, ok, mas o padrão da energia yang que ficou ali vai auxiliar a ter uma noite um pouco mais agradável para pessoas que estão, por exemplo, passando por esses processos que eu comentei, tá, de excesso de energia yin. O que é energia yin nesse caso, né, o lado negativo é a tristeza, a melancolia, a depressão, chateamento, excessos, às vezes, de preocupação. Então, olhar com carinho, tá, para o local onde você se revitaliza, que é a sua própria cama, né? E olha só esse slide. Eu recebi hoje no grupo, achei muito lindo esse slide, achei legal, né? A vida é como um livro, cada dia uma página nova, mas nem o lápis pode escrever o futuro e nem a borracha pode apagar o passado. Por isso, aproveite bem o hoje, pois cada momento é único. Não desperdice o tempo com mágoas, busque a felicidade, simplesmente viva mais feliz. Né? Eu recebi esse slide no grupo familiar, achei muito bonito, recebi da minha mãe também, achei muito bonito, e vi na internet também mais pessoas que postaram a mesma mensagem, mas com algumas coisas diferenciadas. Então, literalmente, tem tudo a ver com esse poema de hoje, observar os detalhes, né? Por mais que você tenha uma rotina corrida, para um pouquinho, olha para o céu, olha para as nuvens, olha para um gramado, para um jardim, né? Se você, de repente, quer viajar, está frustrado porque não consegue viajar para um lugar que você quer, hoje em dia, na internet, tem vídeos lindos de pessoas que foram para alguns lugares especiais. Você pode meditar, imaginando que você estava lá, ou ainda no próprio Google, tem imagens que não são vídeos, mas imagens de alguns locais. Medita, né? E programa no seu caderno Reiki, caixa Reiki, na bola de luz Reiki, programa, para que um dia você possa realmente ir para aquele lugar. Dessa forma, você trabalha positivamente com a sua energia, com o seu desejo de querer algo, e você assim não fica tão frustrado, não fica tão frustrada com o fato de não conseguir de imediato, por N motivos. Então você trabalha a sua energia positivamente para o que você quer, porque o tempo todo a mente, né, as emoções produzem energia. E essa forma de produção de energia pode ser, quando bem administrada, é favorável. É favorável para você co-criar o que você quer. Por isso que é importante estar dando atenção para essa forma como o tempo, a sua atenção e a sua energia é direcionada para as coisas que realmente são importantes.